O filme começa com recortes de jornal se espalhando pela tela, manchetes, flashes de câmera, o rosto de uma mulher loira sorrindo em cada foto, acenando como se estivesse em um tapete vermelho, mesmo sendo o centro de uma investigação por assassinato. Antes mesmo de a história começar, o diretor já nos avisa com ironia: não existe publicidade ruim. E essa é exatamente a filosofia de Suzanne Stone. A história se passa na fictícia pequena cidade de Little Hope, em New Hampshire, nos Estados Unidos. E esse nome, Little Hope, Pequena Esperança, não é coincidência. É irônico desde o início, porque Suzanne Stone não tem pouca esperança. Ela tem uma ambição enorme, sem limites e completamente desconectada da realidade. Suzanne cresce com um único sonho: ser famosa na televisão. Não importa como, não importa quem precise ser pisado pelo caminho. Ela se casa com Larry Maretto, um homem gentil e simpático interpretado por Matt Dillon, cujo pai administra um restaurante da família. Larry apoia a esposa, se apaixona de verdade por ela e até abre mão das economias da família para financiar os sonhos dela. Com o dinheiro dos Maretto, Suzanne compra um carro novo e garante um apartamento para o casal. Larry acredita que está construindo uma vida a dois. Suzanne está construindo uma plataforma de lançamento só para ela. O filme usa um formato de pseudodocumentário genial. Os personagens falam diretamente para a câmera, como se estivessem sendo entrevistados por um programa jornalístico. Suzanne conta sua versão da história com um sorriso radiante e uma segurança que incomoda. A cunhada Janice, patinadora artística, interpretada por Illeana Douglas, conta a versão oposta com amargura e desconfiança desde o primeiro momento. E Jimmy, o adolescente interpretado pelo jovem Joaquin Phoenix, conta tudo com culpa e confusão nos olhos. Essas três perspectivas se cruzam o tempo todo, criando um mosaico sombrio e tragicômico de um crime que está sendo reencenado para o entretenimento das massas. Suzanne consegue um emprego de assistente em uma pequena emissora de transmissão vertical local chamada WWEN. A vaga era para fazer tarefas básicas, mas ela insiste tanto com o chefe que acaba sendo escalada como apresentadora do boletim meteorológico. E ali, na frente de uma câmera barata de uma cidade que quase ninguém conhece, ela se comporta como se estivesse apresentando o noticiário noturno de uma grande rede nacional. Ela pratica seu sorriso. Ela cronometra suas pausas. Ela estuda apresentadoras famosas como uma acadêmica que estuda um texto clássico. É ao mesmo tempo absurdo e completamente reconhecível. Mas Larry começa a pressionar Suzanne para que ela largue a televisão, ajude no restaurante da família e pense em ter filhos. Para a maioria das pessoas, seria uma conversa difícil sobre prioridades. Para Suzanne, é uma declaração de guerra. Em vez de negociar com o marido, Suzanne começa a trabalhar em um documentário sobre adolescentes locais que ela batiza de Teens Speak Out. Ela vai até uma escola pública da cidade e recruta 3 jovens para participar do projeto. O primeiro é Jimmy Emmett, um garoto desorientado e facilmente impressionável que, segundo ele mesmo, nunca tinha dado a mínima para a previsão do tempo até o dia em que viu Suzanne na tela. Ele se inscreve no documentário movido pelo fascínio que ela desperta nele. O segundo é Russell Hines, interpretado por Casey Affleck, um colega de Jimmy. E a terceira é Lydia Mertz, uma garota tímida e insegura, interpretada por Alison Follang, que passa a idolatrar Suzanne como se ela fosse uma celebridade de verdade. Esses 3 adolescentes, sem perspectiva de futuro, ficam horas sendo filmados e entrevistados por Suzanne. E o que começa como um projeto audiovisual se transforma em algo muito mais sinistro, porque Suzanne não está apenas documentando esses jovens. Ela está moldando-os, manipulando-os, preparando-os para algo que eles ainda não conseguem enxergar. Com Jimmy, ela vai muito além de uma relação de diretora e sujeito de documentário. Ela o seduz, convence o garoto de que está apaixonada por ele e que os dois vão fugir juntos para a Califórnia quando tudo aquilo tiver passado. Tudo o que ele precisa fazer, ela explica com a mesma leveza de quem pede um favor pequeno. É matar Larry. Ela acrescenta uma mentira calculada.
Diz que Larry é um homem violento e abusivo. Jimmy, completamente apaixonado e manipulado, acredita em cada palavra. Lydia também é usada de forma fria. Suzanne a convence a conseguir uma arma. Lydia, que já havia usado o revólver de sua mãe anteriormente para intimidar um homem perturbador, sabe onde encontrar uma. Ela entrega a arma sem imaginar claramente no que está se metendo. E na noite escolhida por Suzanne, tudo se encaixa com frieza cirúrgica. Enquanto Suzanne está ao vivo na televisão, apresentando o boletim do tempo com seu sorriso ensaiado, Jimmy e Russell invadem o apartamento dos Mareto e disparam contra Larry. O homem morreu em sua própria casa no aniversário de casamento do casal, e Suzanne, câmeras apontadas para ela, deseja um feliz aniversário ao marido ao vivo, enquanto ele já estava morto no chão. A investigação inicial aponta para um assalto mal-sucedido. Parece um crime comum, mas então a polícia encontra trechos do documentário Teens Speak Out, e esses trechos mostram claramente o relacionamento íntimo entre Suzanne e Jimmy. Os 3 adolescentes são presos. As evidências os conectam diretamente à cena do crime. É nesse momento que Lydia, assustada e completamente arrependida, faz um acordo com a polícia. Ela concorda em usar um microfone escondido e gravar uma conversa com Suzanne. E Suzanne, tão confiante em sua própria inteligência, tão certa de que ninguém pode derrubá-la, acaba revelando sua participação no assassinato sem perceber que está sendo gravada. Mas a história não termina aí, porque Suzanne é Suzanne. Com a ajuda de advogados caros e com o argumento de que a gravação feita por Lydia configura armadilha policial, ela consegue que todas as acusações contra ela sejam derrubadas. Ela sai livre. Jimmy e Russell são condenados à prisão perpétua. Lydia recebe liberdade condicional. E o que Suzanne faz com sua liberdade? Ela vai para a televisão. Ela conta uma versão completamente inventada dos fatos, afirmando que Larry era viciado em cocaína e que Jimmy e Russell eram seus traficantes. Ela fabrica uma narrativa. Ela aparece nos programas. Ela sorri para as câmeras. A fama finalmente chegou, mesmo que pelo pior motivo possível. E para Suzanne, no fundo, o motivo nunca importou muito. Mas o pai de Larry, Joe Mareto, não está dormindo. Ele sabe a verdade. E Joe Mareto não é um homem comum. Ele tem conexões com a máfia e quando a justiça oficial falha, ele recorre a uma justiça diferente. Joe contrata um assassino profissional, o Hitman. Ele se aproxima de Suzanne se passando por um executivo de Hollywood, interessado em transformar sua história em um grande projeto cinematográfico. Para Suzanne, aquilo é o sonho se tornando realidade. A fama definitiva. O mundo finalmente está reconhecendo seu talento e é levada até um lago congelado no coração do inverno. Ali, em meio ao silêncio da neve, Suzanne Stone encontra seu fim. O corpo dela é escondido sob o gelo. O filme encerra com 3 cenas que funcionam como um epitáfio irônico para tudo o que aconteceu. Jimmy, condenado à prisão perpétua há mais 30 anos, olha para a câmera e diz que já não consegue lembrar mais o rosto de Suzanne, só consegue vê-la em sonhos. Lydia, por sua vez, comenta com uma ironia involuntária que ela própria agora vai aparecer em programas de televisão famosos por conta do caso, e completa com um sorriso ingênuo que Suzanne morreria de inveja se soubesse. E então, a Janice, a cunhada que desde o primeiro dia soube que Suzanne era perigosa, a patinadora que perdeu o irmão para a ambição de uma mulher fria. Janice desliza sobre o gelo do mesmo lago onde o corpo de Suzanne jaz escondido, enquanto uma música psicodélica toma conta da trilha sonora. Ela patina em círculos sobre o túmulo da assassina do irmão. Uma imagem linda e perturbadora ao mesmo tempo. Um Sonho Sem Limites é baseado em um crime real. Em 1991, Pamela Smart, uma mulher de New Hampshire, foi condenada por convencer seu amante adolescente a matar o marido. O roteirista Buck Henry mudou os nomes e alguns detalhes, mas a essência está toda lá. E o que Gus Van Sant fez com essa história foi construir uma sátira afiada sobre a cultura da celebridade, sobre como a mídia glamouriza o crime,
e sobre como a fama pode se tornar uma força tão destrutiva quanto qualquer arma. Nicole Kidman ganhou o Globo de Ouro por essa atuação e merecia cada segundo. Ela cria uma personagem que é simultaneamente ridícula e aterrorizante, encantadora e repugnante. Suzanne Stone não é um monstro que se esconde nas sombras. Ela é um monstro que sorri debaixo dos refletores. E talvez o mais assustador de tudo seja isso. Em um mundo onde a atenção das câmeras se tornou a moeda mais valiosa que existe, Suzanne Stone não parece tão fictícia assim.